Então, a gente chegou agora num ponto muito importante do nosso curso de inferência bayesiana. Ele basicamente pode ser dividido em 3 pedaços o curso. O primeiro pedaço era realmente entender o que é o modelo estatístico de inferência bayesiana. Daí, no segundo pedaço, a gente vai construir a inferência bayesiana, mais ou menos parecido com... A gente teve um curso para construir a inferência frequentista, o curso de inferência. A gente vai fazer essa segunda parte do curso de inferência bayesiana ser justamente construir esse curso de inferência bayesiana. E a terceira parte é a inferência bayesiana computacional. Então, na última aula, a gente terminou a primeira pedaço, que era entender o que era o modelo estatístico bayesiano. E agora a gente vai passar algum tempo transformando os problemas de inferência, como a gente conhece eles de inferência estatística, em problemas de teoria da decisão. Como que isso funciona? Basicamente, a gente vai ver que existe uma única maneira, né, segundo pelo menos os axiomas usados em inferência bayesiana, a única maneira de tomar decisões racionais. E essa maneira é ditada por uma teoria aí que é chamada de teoria da decisão, ou teoria da utilidade esperada, subjetiva. E a gente vai pegar vários problemas de inferência, como estimação, intervalos de credibilidade, testes de hipótese, e reescrever eles como sendo um problema de decisão. E daí a gente vai poder, usando as mesmas regras sempre, tentar descobrir qual é a solução ótima, como achar o melhor estimador, como achar o melhor intervalo, como achar o melhor teste de hipótese. E a gente vai conseguir fazer isso de uma forma bem rápida comparativamente ao curso de inferência, e é isso que a gente vai fazer nesse pedaço do curso. Então, como a gente está nesse momento de transição, vale a pena a gente fazer uma revisão mais detalhada daquilo que a gente viu do modelo estatístico bayesiano, e eu sugiro inclusive que vocês façam os exercícios no capítulo 5 das notas de aula. Como a gente está numa transição de ideias, esse capítulo é só de exercícios de revisão, um pouco mais desafiadores do que os exercícios iniciais que a gente fez, para realmente fixar os conceitos e obter proficiência neles. Então eu sugiro vocês fazerem o capítulo 5 e a gente vai rever rapidamente aquilo que a gente viu do modelo estatístico bayesiano nesse vídeo. E depois fumar para a teoria da decisão, que, como eu falei, é a base, né, de toda a parte de inferência bayesiana. Então, a gente vai pensar todo o problema de inferência bayesiana como um problema de decisão. Mas, antes disso, vamos fazer a revisão. Então, a gente viu que a probabilidade, existe uma analogia para ela baseada em apostas, né? A gente imagina uma probabilidade em que você paga o preço de A, onde A é um evento, e você recebe R$1 se o evento A acontece e 0 caso contrário. E a gente pode perguntar que preços são razoáveis para isso. E tem uma interpretação mais ou menos razoável dessa aposta que quanto mais provável você acha que é a acontecer, maior é o preço que eu estaria disposto a pagar por essa aposta. E a gente vê que não há prejuízo certo sem somente ser o preço é uma probabilidade. Então, faz sentido a gente usar essa analogia das apostas como uma ferramenta para a gente conseguir averiguar probabilidades, né? O nosso grau de incerteza sobre determinados eventos. E isso basicamente nos dá um substrato. Se a probabilidade não é um objeto do mundo, como que a gente consegue entendê-la? Como a gente consegue medi-la? E a gente entendeu, esse é um pressuposto desse curso, né, que a probabilidade é uma medida de incerteza subjetiva, então cada pessoa pode ter a sua incerteza sobre os eventos e quantificar elas por meio da sua própria função de probabilidade. E o exemplo que a gente discutiu, filosófico para isso, é se eu jogo uma moeda e coloco ela aqui escondida, nesse momento ambos nós sabemos que tem probabilidade meio de dar cara e meio de dar coroa. Mas daí se eu abro e olho qual é a face que efetivamente saiu na moeda, daí a probabilidade mudou para mim, mas não para vocês. Então, cada um pode ter a sua probabilidade diferente sobre qual foi o resultado do lançamento da moeda. É uma medida subjetiva sobre a incerteza de cada um. Depois que a gente viu essa analogia com apostas, a gente detalhou o modelo estatístico bayesiano
Então, a densidade, a gente tem duas quantidades aí, sobre as quais a gente tem certeza a princípio. A gente tem o x, que são os dados, né? E a gente tem θ, que é uma quantidade não observada, muitas vezes chamada de parâmetro. E a gente vai querer aprender alguma coisa sobre θ observando o x. A gente vai querer atualizar a nossa incerteza sobre θ depois de observar os dados. Então, as quantidades que a gente tem é f de θ, é a nossa densidade sobre θ antes de observar os dados. A gente tem f de x dado θ, que é a verossimilhança, né? Qual é a probabilidade de observar x dado algum determinado valor para θ. E com base na priori e na verossimilhança, a gente quer calcular a nossa posteriori, a nossa f de θ dado x, a nossa opinião sobre θ depois de observar os dados. E daí a gente viu que a gente vai obter essa quantidade aplicando o teorema de Bayes. Então, f de θ dado x, f de θ vezes f de x dado θ, dividido por essa constante de normalização, que é a integral de f de θ vezes f de x dado θ dθ. E a gente usou muitas vezes esse truque, que é essa quantidade f de θ dado x, como ela é uma função de θ, e θ só aparece como uma quantidade no numerador, então essa quantidade é proporcional, a posteriori é proporcional a f de θ vezes f de x dado θ. E essa ideia da proporcionalidade ela é muito útil, porque calcular uma integral pode ser difícil, mas se a gente só usar esse proporcional, daí a gente só tem que fazer uma multiplicação. E daí a gente pode depois tentar identificar qual é essa distribuição que é proporcional observando o núcleo, né? A gente fez esse truque várias vezes ao longo das aulas anteriores. Depois que a gente viu o modelo bayesiano, a gente também explorou ele um pouco mais e viu algumas quantidades que não aparecem na inferência frequentista. Por exemplo, a distribuição marginal e preditiva dos dados. Então, qual é a distribuição dos dados caso a gente não saiba qual é o valor do parâmetro θ? A gente obtém isso usando as mesmas regras que a gente viu em probabilidade 2, por exemplo. A distribuição marginal dos dados, o f do x, é o que a gente obtém aplicando a lei da probabilidade total junto do θ. Então, isso é integral de f de x dado θ, f de θ dθ. Só usou a lei da probabilidade total, ela é válida porque no modelo bayesiano tanto x quanto θ são variáveis aleatórias. Então, a gente pode usar todos os resultados que a gente sabe para variáveis aleatórias. A gente também provou que esses x1 e xn são condicionalmente id, então o f de x ele pode ser escrito como a integral do produto de cada f de xi dado θ, f de θ dθ. E o f de x2 dado x1, daí a gente viu que a gente aprende sobre x2 por meio de x1, por meio da informação que o x1 traz sobre θ. Então isso vai ser a integral do f de x2 dado θ, né, a verossimilhança, vezes a posteriori para o θ dado x1. E esse resultado é bastante interessante. Ele mostra que, em geral, o x2 e o x1 não são independentes quando eles são condicionalmente id dado θ, porque aprendendo alguma coisa sobre x1 a gente aprende sobre θ, e aprendendo sobre θ a gente altera a nossa opinião sobre x2. Então, esse resultado foi bem interessante. E com isso a gente aprendeu várias características aí do modelo bayesiano, vendo a distribuição marginal e a preditiva. E daí, por último, a gente viu uma ideia poderosa também, que é a ideia da conjugação. E, em particular, o resultado mais forte que a gente viu envolvia a família exponencial. Então, a gente viu que se x1 e xn são condicionalmente id dado θ, e cada xi dado θ está na família exponencial, né? Então, ele é um h de x vezes a exponencial de um t de x, produto interno g de θ mais a de θ. Daí, e o nosso a priori, ela é proporcional a essa expressão aí, que é exponencial de a, produto interno g de θ mais b, a de θ. Então, a gente viu que a nossa posteriori, ela também vai estar nessa família que é proporcional a uma exponencial de um vetor, produto interno g de θ, mais uma constante vezes a de θ. E a gente, inclusive, viu que a posteriori vai ter esse formato aqui que tem nesse slide. E daí a gente viu vários resultados em que a gente tem essa conjugação da família exponencial. E, em particular, a gente viu dois resultados que são muito importantes na história da estatística, né? A gente viu quando os dados seguem uma binomial, daí a distribuição beta é conjugada. E quer dizer, no caso a gente viu uma Bernoulli, né? Mas a binomial também aplicaria. E a gente também viu que se os dados seguem uma normal com precisão conhecida, então a normal
é conjugada. Se os dados seguem uma normal com precisão desconhecida, então a gama é conjugada. E se os dados seguem uma normal com média e precisão desconhecida, daí a normal gama é conjugada. E com isso a gente viu que usando esses dados de conjugação fica muito fácil obter a posteriori para alguns casos. Tá certo que a gente nem sempre vai poder usar esses casos, muitas vezes a gente vai usar para distribuições diferentes ou modelos mais complicados, e na última parte do curso a gente vai ver o que a gente faz quando é difícil avaliar a posteriori, a gente não está nessas famílias conjugadas mais simples. Mas por hora a gente vai parar por enquanto de falar sobre como calcular a posteriori e a gente vai voltar nossos olhos para o problema de inferência estatística pela perspectiva bayesiana. E para a gente falar sobre isso, a gente vai começar falando sobre a teoria da decisão, que é a base para construir toda a inferência estatística bayesiana. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar justamente sobre isso, como que é o problema de decisão bayesiana.